Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e essa é a segunda edição desta quinta-feira do nosso giro de notícias para falar sobre o Vasco da Gama. Eu sei que você tá bolado ainda com o Vasco, eu também aqui não consegui esquecer ainda aquela derrota de ontem para o Corinthians. Toda hora boto a cabeça no travesseiro e penso, né, na burrice do Guilherme Parede de não ter chutado aquela bola lá para frente naquele contra-ataque, ter corrido, enfim. Apesar de ele ter sofrido a falta, ele tomou a pior decisão possível, né? Então, fico martelando aqui toda hora isso. O azar também desse time que perde os dois principais jogadores antes de um jogo importante. Enfim, meu amigo, uma situação aí que tá bastante difícil a do nosso Vasco da Gama, mas vamos lá, vamos seguir aqui tocando o nosso barco, não vamos desistir do nosso clube, né? Vamos aqui seguir firme junto com o nosso time e noticiando as principais informações do nosso Vasco da Gama. Hoje a gente vai falar sobre reforços. Tem dois nomes aí que estão negociando com o Vasco da Gama, a fonte é o Globoesporte.com, um atacante e um lateral direito, a gente vai falar sobre isso e vamos aqui atualizar a situação de Latifi e Valência. Eu sei que muita gente pergunta, principalmente sobre o Valência, a gente vai falar aqui sobre isso. Então o vídeo começa depois da vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, esse vídeo que tem o oferecimento da Futebol Team, esse jogo onde você é o dirigente do seu clube, né? Se você aí tá de saco cheio com o dirigente atual do seu clube do coração, lá na Futebol Team é você quem manda, você contrata o jogador, você constrói o seu estádio, você organiza as finanças do seu time, enfim, você que tem a caneta na mão. Se você é apaixonado por jogos de futebol, recomendo você conhecer a Futebol Team, o link tá aí na descrição, é o primeiro link, é só clicar que você vai ser direcionado para a Futebol Team. E dando prosseguimento aqui ao nosso vídeo, vamos falar do Vasco da Gama, né, que tá nessa situação delicada no Campeonato Brasileiro, já beirando, infelizmente, o Z4, a coisa tá ficando feia pro nosso lado. E antes da gente falar aqui dos dois jogadores que estão negociando com o Vasco, né, vamos falar sobre Valência e Latifi Blessing, né? Os dois outros jogadores que estavam anteriormente negociando com o Vasco. Parecia que ia fechar, né? Que a coisa estava encaminhando para um desfecho positivo, mas acabou. Latifi e Valência, nenhum dos dois vem mais para o Vasco da Gama. As negociações estão encerradas. Eu até falei isso no vídeo da manhã, mas vou reiterar aqui de novo, né? Vou aqui reafirmar essa informação. Latifi e Valência, negociações encerradas. Primeiro começando com o Latifi. O Latifi Blessing tinha gostado da proposta do Vasco, estava tudo certo entre ele e Vasco, mas o Los Angeles não liberou, não vai liberar, então o Vasco abriu mão da negociação. E o Valência, a informação inicial de que a coisa caminhava, né, que o Valência ia acabar aceitando, mas as partes não conseguiram chegar num acordo e o Vasco também decidiu encerrar a negociação com o Valência. Então, nem Valência, nem Latifi, o sonho aí de ter o Valência com a camisa do Vasco chegou ao final. O jogador não vai desembarcar em São Januário. Por outro lado, se Valência e Latifi as negociações se encerraram, duas novas negociações começaram hoje. A fonte é o Globoesporte.com. Um lateral direito e um atacante. O lateral direito é brasileiro e o atacante é colombiano. Vamos começar pelo atacante, um ponta direita. Trata-se de Gustavo Torres. Gustavo Torres tem 24 anos e joga no Atlético Nacional da Colômbia. Ele foi revelado pelo Boca Juniors, tem passagem aí pelo San Lorenzo da Argentina sem muito sucesso e fez praticamente a sua carreira toda no futebol colombiano, né, país onde ele nasceu. O interesse do Vasco foi noticiado primeiro pelo portal Gol e foi confirmado pelo Globoesporte.com. Quem também confirmou essa informação, o interesse do Vasco nesse colombiano, foi o Detetives Vascaínos, meu amigo Marquinho. Ele falou com o próprio presidente do Atlético Nacional, Juan Davi Pérez Ortiz, que não entrou muito em detalhes, né, mas confirmou que sim, está havendo um diálogo entre Vasco da Gama e Atlético Nacional para o Vasco pegar aí o atacante Gustavo Torres
por empréstimo. Gustavo Torres é um ponta direito, nessa temporada ele atuou em 5 jogos, fez 4 gols, tem 80% ali de acerto no drible, enfim, dando essas informações aqui, parece até que seria um excelente reforço, né? Um cara rápido, driblador, que joga pela direita, uma posição que o Vasco tá carente, tá precisando, tanto que ontem quem entrou ali pela ponta direita foi praticamente o Guilherme Parede, que a gente já viu que não dá, mas se tem esses pontos positivos, ele é muito conhecido também, o Gustavo Torres, por conta do seu mau comportamento. Ele é um jogador que é conhecido por ser problemático, tem problemas com a torcida do Atlético Nacional por conta de descompromisso, né? É um cara descompromissado, é um cara que, enfim, não leva muito a sério o futebol. Tem notícias da Colômbia também que ele tem problema com bebida, né? Que bebe um pouquinho demais, gosta de uma garapinha, gosta de, enfim, encher o tambor. Então, meu amigo, é uma contratação aí controversa, né? O pessoal, ele não deixou saudade no São Lourenço, se sair do Atlético Nacional não vai deixar saudade também no Atlético Nacional por conta desse mau comportamento, então parece ser meio que um tiro no escuro se o Vasco realmente concretizar esse empréstimo desse jogador colombiano. Eu acho que o Vasco precisa de reforços? Precisa, é o que a gente vem falando aqui desde o início do Campeonato Brasileiro. Pô, tem que contratar, o time é fraco, tem que contratar, mas é contratar alguém para ser titular. Não é apostar num cara que está lá na Colômbia, que tem passagem ruim pelo São Lourenço, que tem problemas disciplinares. O Vasco não precisa mais de aposta. A aposta a gente já tem um monte. Se for para apostar alguém, aposta alguém da base. O Vasco tem que contratar solução. Alguém que chegue, escolha a camisa e vá jogar. Como seria o caso do Valência, por exemplo. O caso do Gustavo Torres, enfim, pode chegar, pode jogar, ser aí um baita de um jogador, mas é uma aposta. Eu acho que o Vasco deve contratar soluções, né? Essa é a minha opinião. Quero que você deixe a sua opinião também aí nos comentários. E vamos aqui para o segundo nome, né, que o Vasco está negociando. É do lateral direito Léo Matos. Léo Matos é um lateral direito que tem 34 anos e que atualmente defende o PAOK da Grécia. Está jogando no futebol grego. Eu não conhecia, não lembrava do Léo Matos até surgir essa notícia, essa especulação dele no Vasco da Gama. E aí fui pesquisar quem é o Léo Matos. Ele é um lateral que também atua como meio-campo, foi formado nas divisões de base do Flamengo e acabou vendido para o Olympique de Marselha, na França. Então, depois jogou no Flamengo de novo em 2005 e passou por outros clubes aqui no Brasil, como Figueirense, Tombense, Paraná, Vila Nova, e está lá no futebol europeu há mais de 10 anos, jogou no futebol ucraniano, futebol grego, enfim, mercados alternativos ali da Europa. Então, o Léo Matos é esse segundo nome que está negociando com o Vasco, segundo o Globoesporte.com. E aí praticamente eu repeti a mesma coisa que eu falei do jogador anterior, né? Léo Matos, 34 anos, vai resolver o problema? É ele que vai chegar e vai resolver o problema? Tudo bem que é um baita de um problema, né? Pikachu ali na direita, Caio Tenório também é muito jovem ainda, enfim, mas 34 anos, nunca se firmou no futebol brasileiro, vai chegar no Vasco que está aí nessa situação, uma pressão gigantesca. Será que esse é o cara que vai chegar, vai ser titular, vai resolver o problema? Mais uma vez, eu acho que parece ser uma aposta, e uma aposta num cara de 34 anos, então é complicado, né? Aí muita gente vai falar, mas o Valência tem 35 e todo mundo queria o Valência. Pô, o Valência jogou 10 anos no Manchester, né? O cara foi capitão do Manchester United, é outro nível de técnica de futebol, né? Pô, o Léo Matos jogava na Ucrânia e na Grécia. O outro jogava no Manchester United. Então, assim, não dá pra comparar os dois. Então, cara, enfim, vamos aguardar essas negociações, mas a minha opinião é que são dois jogadores que chegariam ali para brigar por posição. E o Vasco não precisa de jogador para brigar por posição. O Vasco precisa de jogador que chegue para ser titular, como o Léo Gil. Chegou, meia hora de jogo, já garantiu ali a sua vaga, já mostrou que vai ser titular. É isso que o Vasco precisa. Se for para contratar aposta, como foi Carlinhos, como foi Neto Borges, o Vasco contratou o Neto Borges, o cara não conseguiu ganhar a vaga do Henrique. E aí? Aí vai trazer esse Léo Matos, se ele não conseguir ganhar a vaga nem do Pikachu, adianta do quê? Não adianta de nada. Então, eu acho que o Vasco vive um momento muito crítico que precisa de contratar, mas precisa de contratar com inteligência, contratar alguém que chegue realmente para ser titular, para resolver o problema. Se for para ficar fazendo aposta, eu apostaria na molecada da base, é o jeito.
eu acho que não é Léo Matos e Gustavo Torres que vai resolver o problema do Vasco. Mas é isso, quero a sua opinião. E desculpa até se eu fui amargo, né, nesse comentário, porque realmente estou bastante cansado com tudo que vem acontecendo aí, bastante chateado, e acho que o torcedor do Vasco merece mais do que Léo Matos e Gustavo Torres, né? Se essas negociações realmente se concretizarem. Eu acho que não são esses dois profissionais aí, com todo respeito aos dois. Se assinarem com o Vasco, vou aqui apoiar, vou torcer muito, mas acho que não são eles que vão resolver o problema do Vasco, que vão tirar o Vasco dessa situação. E é isso, quero aí a sua opinião. Tamo junto, vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações vascaínas. Deixa o like, se inscreva, né? Até esqueci de pedir durante o vídeo, mas enfim, deixa o likezinho aí rapidinho. Tamo junto, saudações vascaínas. Até a próxima.